No primeiro semestre de 2016, os professores do estado do Rio Grande do Sul promoveram uma grande greve que durou quase 2 meses. Essa greve, uma luta justa contra os ataques do governo Sartori, formado pelo PMDB, PSDB, PP, PV, PPS, PSB, PRB, Solidariedade e companhia, com apoio aí da mídia privada de massa forte aqui no nosso estado, em especial a RBS TV. Os professores lutavam contra o parcelamento de salários promovido por esse governo declaradamente de direita, contra o congelamento de salários até o final do mandato do governador Sartori, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, infelizmente, já que esse governo possui a maioria na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, e também contra algumas propostas desse governo que pretende abrir espaço para a iniciativa privada atuar dentro das escolas públicas no Rio Grande do Sul. Na verdade, isso aí é algo semelhante ao que outros governadores já há algum tempo vêm defendendo. E aqui se traduz como a infame PL 44, que o Sartori estava tentando defender, aprovar com sua base na Assembleia Legislativa. Então os professores, sofrendo vários ataques já desde o início desse governo, não recebem o piso do magistério, que é uma lei federal, esse governo não cumpre, salários parcelados, então todos os meses o salário vem sendo parcelado, não pagamento em dia do 13º também, alguns professores tiveram que retirar empréstimo do banco para pegar então aí o direito deles, que é o 13º, que não foi pago pelo governo, então eles tiveram que tirar na forma de empréstimo no Banrisul, e aí com a ameaça de que o governo talvez não pagasse isso aí. Enfim, o governo acabou pagando aí o 13º de 2015 em, se não me engano, foi junho ou julho desse ano, então com muitos meses de atraso, certo? E o governo continua, estamos agora no final de outubro, continua parcelando os salários dos professores. Bom, então nesse contexto de greve que ocorreu aí na primeiro semestre desse ano, os estudantes também aderiram à luta, ocupando várias escolas, foram quase 200 escolas, por todo o estado, até mais que isso, não lembro agora o número exato, foram várias e várias escolas por todo o Rio Grande do Sul, seguindo aí uma onda de revolta que começou lá em São Paulo. Lá em São Paulo, os estudantes protestando contra o governo Alckmin do PSDB, que vem desviando dinheiro até de merenda, e ameaçando fechar escolas naquele estado. Os estudantes lá ocuparam então as escolas em protesto contra aquele governo. Isso também aconteceu em Goiás, outro governo do PSDB, onde o governador lá está abrindo espaço para a iniciativa privada administrar as escolas e também fazendo parcerias com a polícia militar naquela unidade da federação para implantar disciplina militar nas escolas de Goiás. Então, um absurdo,
Tá? No Paraná, professores enfrentam, né, um governo também do PSDB, governo, né, do Beto Richa, né, que recentemente, né, não faz muito tempo, né, atacou violentamente os professores que protestavam, né, contra os ataques que esse governo vinha promovendo lá no Paraná. E estudantes lá também ocuparam escolas. Né. Isso aconteceu também no Nordeste, certo? No Ceará. Então isso foi uma reação em cadeia, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi até algo um pouco atrasado, né? Nós podemos lembrar também que o exemplo, né, de ocupar escolas foi dado pelos estudantes chilenos, né? Também, né, poucos anos atrás, né? Eles vêm lutando contra, né, o modelo de educação que foi implantado lá no Chile desde a época da ditadura do Pinochet, também sob influência de ideias liberais econômicas, né, chamado neoliberalismo, né, que prioriza aí a educação privada, né. Então o Estado não investe muito em educação pública, né, para jovens, né. Então os estudantes lá se mobilizaram, foram para as ruas, ocuparam escolas e tal, forçando o Estado chileno a, né, mudar a sua forma de encarar a educação pública, essa questão tão importante. Então no Brasil as ocupações têm como exemplos também isso que aconteceu no Chile, certo? Agora aqui no Rio Grande do Sul, o que nós tivemos, né? Em Porto Alegre, algumas escolas começaram a serem ocupadas, né, por movimentos de estudantes independentes, que não eram ligados a entidades estudantis, né, se formou até um movimento de escolas independentes, né, e isso foi se alastrando por todo o estado do Rio Grande do Sul. Depois, né, claro, as entidades estudantis também, né, acabaram correndo, né, atrás do prejuízo, né, vamos dizer assim, e também foram promovendo ocupações. Mas em Santa Maria, a primeira escola a ser ocupada foi a escola Silon Rosa, né? E essa escola foi ocupada pelos estudantes de uma forma muito espontânea, certo? Muito espontânea, porque não houve, né, nenhum planejamento ou incitação por parte dos professores. Os estudantes foram se organizando espontaneamente e apenas nos avisaram: ó, nós vamos ocupar a escola tal dia. Aí nós não, tá bom, tudo bem, apoiamos, e eles fizeram, né? Aí nós professores discutimos entre nós como é que nós deveríamos agir diante disso, né, já que estávamos, né, no decorrer de uma greve, né, e que exigia também alguns esforços da nossa parte, né, em protestos, né, manifestações não só aqui na cidade, mas também em Porto Alegre, passar nas escolas que ainda não haviam aderido à greve naquele momento, né, porque muitos faziam parte, né, do comando de greve, inclusive eu, né, do Sindicato dos Professores, do CEPERS. Então, conversando entre nós decidimos que iríamos dar todo o apoio, né? Claro, seria uma coisa esperada, óbvio, né? Como não apoiar? Claro que nós teríamos que apoiar. Apoiar, né, a ocupação dos estudantes, mas não interferindo muito nas suas decisões. Então, nós acompanhamos todo o processo, né? Nós decidimos que iríamos, né, ficar com eles também lá na escola, prestando toda a assistência que fosse necessário. Foi isso que nós fizemos, né, dormindo lá, né, algumas noites, né, nos alternamos entre nós, né, estabelecendo uma agenda de horários, né, porque ao mesmo tempo tínhamos que tocar na greve, certo? Então nós decidimos que iríamos dar toda a assistência aos estudantes sem
interferir na organização do movimento independente deles, né, movimento secundarista, né, que começou a atuar também em outras escolas da cidade. Depois outras escolas foram sendo ocupadas também. Em algumas escolas ocorreram alguns transtornos, né, a direção de algumas escolas não recebeu muito bem essa ideia, né, ocorreram protestos, né, por parte de alguns pais e até de alguns professores não grevistas, né, uma vergonha para a nossa categoria esses professores não grevistas, afinal o que eles querem então, né? Se reclamam tanto do governo, eles reclamam também, mas na hora de fazer greve, de lutar, não fazem, ainda atrapalham a luta, criticando seus colegas e os estudantes que estavam ajudando na luta. Então, a vergonha para a categoria, esses professores não grevistas. Deixar bem claro, vocês são uma vergonha para a categoria, professores não grevistas. Tá? Só estão prejudicando a própria profissão de vocês. Tá? Falta de consciência política. Mas voltando ao tema, né? Os estudantes então foram ocupando outras escolas, né? E organizando manifestações, buscando diálogo também com os sindicatos dos professores. Na nossa escola foi bem tranquilo o processo, né? Foi bem tranquilo o processo, a direção deu todo o apoio, né? Não atrapalhou em absolutamente nada. Os professores grevistas estavam organizados, né, num comando de mobilização, né, bem organizados. Né. Alguns atritos, é claro, ocorreram no primeiro dia, mas nós resolvemos isso com muita diplomacia. Né. Concepções diferentes de luta, né, que alguns estudantes tinham, e também alguns apoiadores, né, alguns estudantes da universidade também apoiaram a ocupação, e na verdade a polêmica foi mais entre alguns professores grevistas e esses estudantes da universidade que vieram apoiar, né, porque alguns professores grevistas entendiam que os estudantes da escola deviam estar deviam realizar aquilo ali de forma totalmente independente, né. Mas no fim todos conversando, né, e esclarecendo visões, chegamos à conclusão que os estudantes que deveriam realmente decidir isso aí, e eles optaram por deixar então que os apoiadores da universidade, né, os jovens da universidade, estudantes, participassem também de todo o processo de organização da ocupação, né. Então, campanhas foram feitas para arrecadar alimentos, os estudantes se organizaram em turnos, posavam na escola, organizaram oficinas, atividades na escola também, né, para discutir as ameaças do governo, né, com relação, por exemplo, a essa, entre aspas, privatização aí da educação com a PL 44, né. Também a questão da escola com mordaça, né? Infame proposta aí do movimento Escola Sem Partido, né? Que nós sabemos que na verdade eles têm partido sim, né? Eles são ligados a partidos de direita, a movimentos de direita, eles defendem o liberalismo econômico combinado ao conservadorismo, né? Eles não são neutros de forma alguma, pelo contrário, defendem sim ideias conservadoras e liberalismo econômico, são de direita, né? Então esses deputados aí que defendem esse tipo de coisa, como aqui no Rio Grande do Sul tem o deputado Van Hatten, né, o Mauricinho, né, defende isso aí do PP, antiga Arena, partido oficial da ditadura militar, né, hoje PP, né, partido ironicamente denominado progressista, né, a legenda desse partido, né, uma ironia negativa nesse sentido. Então, os estudantes organizaram também oficinas para discutir essas questões, né, um projeto infame, por exemplo, né, de censurar professores, então eles são contra isso, né, e também convidaram professores, convidaram pessoas de fora da escola para oferecerem ali oficinas, né, aulas sobre temas escolhidos pelos estudantes. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acompanhei todo esse processo, posei alguns dias na escola, tentando prestar toda assistência
aos estudantes, né, porque sempre eles precisavam de alguma coisa, né, sei lá, alimento, por exemplo, a questão da segurança, né, a gente tinha receio, né, de que de repente alguém pudesse invadir a escola, então tínhamos que proteger também, né, a gurizada, né. Então ficamos lá acompanhando todo esse processo. E a gurizada se comportou muito bem, né? No sentido de que limparam a escola, eles eram bem organizados, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora para os professores que acompanharam esse processo e para os estudantes, né? Então é provável que volte a acontecer uma ocupação, porque estamos passando por um período turbulento e no Brasil, né, o governo golpista Temer, do PMDB, PSDB, companhia, né, ofereceu aí à sociedade, ofereceu uma proposta, né, absurda de reforma no ensino médio. Ofereceu não, na verdade, né? Uma expressão errada que eu usei, que jogou sobre a sociedade, melhor dizendo, né? Porque é uma medida provisória que pretende aí realizar uma reforma esdrúxula no ensino médio, né? Cortando aí algumas disciplinas, diminuindo a carga horária das disciplinas do currículo básico comum nacional, né, que ainda está em construção. Provavelmente aí, quando for concluída a construção desse currículo básico comum nacional, nós vamos ter mais uma notícia negativa, né? Tudo indica que eles vão cortar mesmo, né, sociologia, filosofia, arte, né? E bom, espanhol já cortaram, né? Já não é mais obrigatório a escola oferecer, infelizmente. Uma tristeza, que mostra a visão desse governo com relação à questão geopolítica, né? Que é distanciar ainda mais o Brasil dos demais países da América Latina, né? Então, um retrocesso, né? Porque até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, o Brasil estava aí se relacionando de forma muito interessante com seus vizinhos da América Latina que falam espanhol, tá? Travando acordos comerciais e até militares com esses países, tá? Como o Mercosul, a Unasul, que é uma união militar, né, e parcerias então, com esses países que falam a língua espanhola, né, falam espanhol. Então, esse governo quer mexer com a educação, né, de uma forma totalmente estúpida, cortar disciplinas, reduzir carga horária de disciplinas tradicionais, e abrir espaço para a iniciativa privada atuar dentro das escolas com a desculpa de que vai ser necessário contratar empresas que vão, por sua vez, contratar professores, então uma espécie de terceirização aí, para oferecerem cursos técnicos, certo? Cursos técnicos nas escolas, sem estrutura nenhuma, né? Porque ao mesmo tempo que o governo diz que vai aumentar então o tempo do aluno na escola, né? que no primeiro ano vai ter contato com as disciplinas do currículo básico, né? E depois vai poder optar por um curso técnico ou se aprofundar em apenas uma área ou no máximo duas áreas, né? Ao mesmo tempo que o governo vem com essa conversa, que daí então vai aumentar o tempo nessa segunda etapa, né? A carga horária vai aumentar nessa segunda etapa, quando o aluno vai se aprofundar numa área que ele escolheu ou num curso técnico. E esse governo também apresenta aí a PEC 241, né, que vem para congelar gastos em serviços sociais, em educação, em saúde, né? Não pode ultrapassar, os gastos não podem ultrapassar o teto, né, de gastos relacionados à inflação do ano anterior, né? Então, isso em 20 anos vai causar um grande retrocesso nos serviços públicos, em especial aí, nós estamos falando aqui na educação, né? Afetando universidades e escolas públicas, né?
mexendo aí com o piso do magistério, que aqui no Rio Grande do Sul até hoje não foi pago, né? Então, congelando salários e tudo mais. Então, é um grande absurdo, é uma proposta aí com um tom liberal econômico para diminuir o Estado, é isso que eles querem, atrasar o desenvolvimento do Brasil, porque essa gente está no poder a serviço, né, de empresas estrangeiras e do governo dos Estados Unidos. Só não vê quem não quer, né, para atrasar o desenvolvimento do Brasil, né. Então, mais uma vez aí, nós teremos um retrocesso, né, e uma estagnação no desenvolvimento desse país, né, por culpa de uma elite dirigente traidora, certo? Muito bem, então, com relação às ocupações, elas estavam inseridas num contexto de luta, foi uma causa justa e se isso se repetir, certamente será novamente por uma causa justa, né? E tudo indica que a luta vai voltar a acontecer, certo? Motivos não faltam, né? Aliás, os professores deveriam estar ainda em greve, porque não obtemos vitórias relevantes com essa última greve, dado, infelizmente, aí um passo muito errado da direção do sindicato, dos professores, né? Bom, mas há um momento aqui para fazer críticas, né, a esse aspecto em especial. Há motivos de sobra para a luta ser retomada, e se os estudantes voltarem a ocupar a escola, terão todo o meu apoio, tá? E espero que, né, possamos colaborar, né, com os estudantes e em diálogo com a comunidade escolar, né, porque a educação é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Sem educação de qualidade não podemos produzir ciência de qualidade no nosso país, e sem ciência de qualidade não produzimos tecnologia, o país não se desenvolve, não avança, não teremos uma população esclarecida, certo? Então, vamos lutar por uma educação pública de qualidade sempre. Outra coisa que deve ser salientada é que os estudantes estavam ocupando um espaço que é deles. Estavam ressignificando um espaço que é deles. Afinal, o lugar de estudante é a escola. Então, eles estavam aproveitando aquele espaço, né, não apenas para realizar um protesto em prol, né, de uma causa justa, né, solicitando a educação de qualidade, mas também usaram o espaço para aulas, oficinas, troca de ideias. Então, nesse sentido, né, não há o que criticar na ação dos estudantes. Afinal de contas, eles ocuparam o espaço deles, né? Então, bom lembrar disso.